Vai conversar no final do programa depois. Vamos também receber aqui com muita alegria a Mayra Antoniazzi. Bem-vinda, Mayra. Muito obrigada pelo convite. Nós da Clínica Colucci estamos muito felizes de estar aqui. Eu que agradeço a sua participação. Também a Érica Regiane. Érica, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu que estou feliz demais. Você que é super atuante, viu, Érica, em recebê-la no nosso programa. E o doutor Matheus Lorenzato, advogado. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Patrícia. Obrigado pelo convite, a oportunidade, principalmente para discutirmos um assunto de tamanha importância e que, eventualmente, nós vemos aí que a sociedade, às vezes, fecha os olhos para a situação das pessoas com deficiência. Olha, o nosso programa hoje, ele pretende, porque a pauta sobre deficiente físico, ela é muito ampla, né, gente? Tem muitas vertentes dentro desse quadro. Nós vamos canalizar mais para o cadeirante também, pela presença do Marcel, porque ele é o nosso personagem, até porque o nosso programa já falou de outras situações, mas hoje eu quero muito falar e discutir um pouco sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente vai para o carro numa vaga que não é nossa, muitas vezes estaciona num lugar onde não é, para impedir o acesso, e a gente não tem ideia o que isso atrapalha a vida de quem depende daquele acesso. Não é verdade, Marcel? Essas mini atitudes que nós acabamos tomando complica demais o seu dia a dia, né? Com certeza, Patrícia. A gente quer um mínimo de respeito, né? O que a gente sempre procura. E aproveitando que o Dr. Matheus falou, é tão marginalizado que está tendo, a maioria das pessoas não sabem, está tendo a Olimpíada não, Campeonato Mundial de Atletismo de Paralímpico. E quase não se fala. Não se fala nisso. E o Brasil é o segundo no mundo. E o Brasil é o segundo no mundo? Está em segundo na classificação geral, Uau. atrás apenas da China. Uau. E está na frente de potência, como Estados Unidos, Inglaterra, Itália. Mas pouco fala na mídia. E deveria realmente ter muito mais espaço, né? Marcel, a maior dificuldade que você tem realmente quando você quer passear na rua, sair, fazer suas atividades do dia a dia, é a acessibilidade? É a acessibilidade. Principalmente, sim, como eu sou de Altinópolis, cidade pequena, é banheiro. Banheiro é a maior dificuldade. E como eu, Dr. Matheus, estava comentando antes do programa, em cidade grande há um respeito maior. Mas cidade pequena, as coisas são muito precárias. É uma dificuldade muito grande que você encontra com relação a isso, né? E, doutor, como garantir todos esses direitos, então, né? Quais são os caminhos para isso? Patrícia, existe um estatuto, existe uma norma, uma lei de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e é uma lei ampla e que tem previsão para todas essas dificuldades que as pessoas como o Marcel e as pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência, precisam de atenção. E a lei ela é ampla para garantir os direitos, a igualdade de direitos em relação às pessoas que não necessitam de alguma atenção especial, para que seja garantida a mobilidade, o acesso, enfim. Comentando sobre a cidade de São Paulo, nós conversávamos antes do programa, um exemplo, eu, como ele, sou palmeirense, o exemplo que é o Allianz Parque, para acessibilidade e para garantia de que o espectador consiga chegar até o local onde ele adquiriu o ingresso e que ele possa assistir ao evento com segurança, com tranquilidade, e que o mais engraçado, e que efetivamente ele assista o evento, porque existem situações em que a pessoa com deficiência, sequer ela tem um espaço reservado, e se ela tem um espaço reservado, ela às vezes não consegue assistir o evento com qualidade, e às vezes muito pela falta de respeito e de educação das demais pessoas. E aí, doutor, a gente infelizmente sabe que isso é um fato que nós convivemos, mas e na prática? Como é que a gente pode, então, garantir esse direito ou exercer esse direito? O órgão
entre aspas, máximo e que a gente entende que deve, que as pessoas que se sentirem lesadas em relação aos seus direitos e qualquer ofensa a esse estatuto, deve comunicar direto o Ministério Público do Estado de São Paulo, no caso, aqui em Ribeirão Preto. O Ministério Público é um órgão atuante e que faz valer a norma. Inclusive, a legislação ela prevê a existência de crimes. Então, existe também a possibilidade de aplicação de multas, mas existem crimes também. São crimes apenados com reclusão, com detenção, enfim. Então, a nossa orientação é: chame a polícia, comunique o fato, efetivamente comunique o fato, né, Érica? E se houver alguma dificuldade no encaminhamento daquela situação em específico pela polícia, entre em contato com o Ministério Público, seja por telefone, seja por e-mail, ou indo até o Ministério Público, porque ele vai atuar na defesa da pessoa com deficiência. Agora, Érica, o que eu vejo assim é que aquele momento já passou. A minha necessidade é daquele momento. O show está acabando, enquanto isso, como é que você vai conseguir agir para que seja realmente feito o seu direito exercido? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, já aconteceu o show, já foi a minha necessidade de estar andando nessa calçada, eu preciso ir ao banco, eu preciso ir ao banheiro, mas não tem. E aí? Então, eu sou deficiente, sou considerada deficiente há 1 ano e meio, né? Por uma doença rara. Certo. E se você olhar, não dá para ver, né? Então, é muito complicado. Eu não vou citar o nome, que geralmente eu não cito. Eu fui no supermercado e tinha uma pessoa, uma perua entregando mercadoria, a outra retirando, e um carro de uma pessoa que não tinha O adesivo. O adesivo. Certo. E eu tenho uma dificuldade de locomoção. A minha dificuldade é a longa distância. Tanto que eu uso apoio às vezes. A maioria das vezes eu uso apoio. E eu chamei o guardinha, né, o segurança, e falei: olha, a gente não é responsável, quem é responsável são vocês, clientes. Falei: não, tem uma lei ainda. Falei, ele disse isso para você? Disse para mim. Aí eu falei assim: tem uma lei municipal, que é a 14067, de 31/10/2017, né, doutor? E fala que se você oferece uma vaga, você tem que cuidar da vaga. Aí eu peguei e fui até o gerente, falei: quem que ofereceu aquelas vagas? Foi o estabelecimento. Né? Eu falei assim: a gente está dentro da lei. Eu falei assim: então, você está com a quantidade de 17%, certinho. Não sou advogada não, mas eu sou bem chegada em ler uma lei, né? Então, eu falei assim: só que você tem que cuidar das vagas. Ele falou assim: como assim cuidar? Eu falei assim: você dá, mas você tem que cuidar. Olha o tanto de carro. Tem 2 carros entregando mercadoria ali e um carro de uma pessoa que não precisava. Era porque estava escrito deficiente físico, não estava escrito pós-cirúrgico, não estava escrito nenhum tipo de coisa assim. Ele falou assim: eu vou começar a ver o que eu posso fazer. Aí eu chamei a polícia e o carro já tinha ido embora. Mas tudo bem, eu quero meu boletim de ocorrência, porque eu vou no Ministério Público, porque assim, a gente pode fazer com que essas pessoas tenham mais educação. A educação não vem só, tipo assim, o poder público tem que criar uma lei, poder público, porque eu sei que o poder público tem mesmo que fazer, mas se a população, se o próprio estabelecimento não acompanhar o andamento não adianta ter vaga. Isso acontece sempre? Assim, 100% das vezes. 100%? Acontece sempre com você também, Marcel? Necessidade de uma vaga, quer entrar no lugar sempre? Aproveitando o que os dois estão falando, eu acho que a mudança da mentalidade tem que ser global, não só específica. Porque tem muitas vezes que o próprio policial não está preparado para atender. É verdade. Como ela estava relatando. E parabenizo ela, que ela diz que vai em escolas para mostrar isso, a vida dos deficientes. Porque a educação vem do berço, não só agora. É verdade. É fato mesmo que ele está dizendo, né, doutor? Você quer complementar? Fica à vontade. Eu só queria complementar que a atuação do Ministério Público, além de buscar, eventualmente, penalizar quem tenha cometido alguma infração à lei, como a lei também prevê que é obrigação do poder público e das instituições privadas também, em parceria, adotarem medidas políticas para que garantam
garanta que essa norma seja cumprida, essas infrações, essas questões pontuais, o Ministério Público também, ele vai buscar, através de um inquérito civil e, de repente, através de uma ação civil pública depois, exigir que sejam feitas as mudanças necessárias para que aquela situação pontual não se repita. Ele tem um prazo, estabelecimento? Como que isso é feito? Na verdade, o inquérito civil, o Ministério Público, ele vai intimar a repartição, o órgão ou o estabelecimento para prestar os esclarecimentos, vão ser produzidas as provas, a partir daí ele resolve se é caso de arquivamento ou se de propositura da ação civil pública, e a partir daí tramita como um processo normal. Entendi. E a partir daí existem as penalidades aplicadas na ação por não ter cumprido a lei, mas que também se cumpra a lei a partir dali. Muito bom. Gente, muitas participações. Continuem vendo pra gente. Estamos ao vivo, diretamente do nosso estúdio de TV. E é você que faz o programa aqui. E é muito importante receber a sua mensagem, seus comentários. A Rosa Maria Gaetani. Boa tarde, querida Paty. Beijos com carinho. Parabéns pelo tema de hoje. A conscientização é muito importante para todos nós. Boa tarde, Patrícia. É a Fabiana. Os deficientes físicos já têm pouco espaço para uso, como estacionamento, banheiros públicos, guias rebaixadas e lugar no ônibus urbano, que muitas vezes uma pessoa normal acaba ocupando os poucos lugares que a Prefeitura dispõe para o deficiente físico. Devemos realmente respeitar mais esses lugares. O Júlio Prado. Boa tarde, Patrícia. Ainda a grande dificuldade de um cadeirante é a acessibilidade. A Bruna Monteiro. A minha dificuldade é a acessibilidade. São poucas as pessoas que respeitam. A Nessinha Brito. A aceitação da sociedade é muito ruim, principalmente nas creches e escolas, no que diz respeito à educação, porque minha filha de 3 anos tem deficiência visual por baixa visão e neurológica devido à toxoplasmose e fomos humilhadas na Secretaria da Educação. Disseram que ela era cega e não precisava de apoio, não. Foram várias tentativas e nada, sendo que ela estava pedindo o direito dela, o professor de apoio, que por lei é obrigatório. O deficiente é muito menosprezado, principalmente alguns órgãos municipais que não fazem cumprir a lei que o deficiente tem. Mesmo indo no juiz com o liminar, não fizeram uma lei ser cumprida, um desrespeito com os deficientes. Espero que um dia realmente isso mude. Um grande relato aqui de quem sentiu na pele. Patrícia, o transporte público de Ribeirão é muito ruim e caro, mas quero dizer que por várias vezes vi cadeirante entrando nos ônibus. Tem motorista gentil que dá suporte, outros não. Mas acho que as calçadas de Ribeirão Preto são ainda mais difíceis que os ônibus, até para as pessoas sem nenhuma deficiência que acabam também sofrendo. São as palavras da Ruth. A Noeli pergunta o seguinte: meu amigo tem muitas dores nas costas, no inverno piora. Um tratamento fisioterápico constante seria indicado? Ele é cadeirante desde os 11 anos e hoje já adulto sente que as dores vão piorando. Por favor, Má. Na verdade, ele tem que preparar o corpo dele. Ele tem que estabelecer, melhorar as condições clínicas dele, as condições físicas. E é super importante a fisioterapia. Desde sempre? Desde que acontece, tem que fazer fisioterapia? Desde que é diagnosticado. A partir do momento que foi diagnosticado com alguma patologia, você tem que estar sendo preparado. Seu corpo tem que estar habilitado para estar numa cadeira de rodas. Não é porque está sentado numa cadeira de rodas que o corpo está acomodado. Ele vai sentir fortes dores, ele vai ter fraqueza muscular, então ele precisa de um fortalecimento, de uma adaptação do corpo dele. Então ele tem que fazer fisioterapia assim ou assim, constantemente e de preferência todos os dias. E no inverno ele falou que sente que piora, é fato? Sim, é que ocorrem as contraturas musculares por causa do frio, é normal, então piora mesmo, qualquer dor piora no inverno. Então a gente pede que intensifique muito mais a fisioterapia intensificar mais inverno, ainda. Sim. E cada momento se trabalha uma parte do corpo, é isso, Mar? A gente trabalha a necessidade do paciente. Por exemplo, hoje em dia existe o Pilates adaptado. Então a gente pode fazer o Pilates adaptado para melhorar as condições clínicas do core, que é a função do abdômen, da coluna, para estar fortalecendo. E a gente trabalha como um todo, né? Fazemos a fisioterapia neuromotora, que a gente trabalha todas as funções, e a gente sempre na anamnese do paciente, a gente pergunta qual é a necessidade principal do paciente. Eu quero voltar a andar. Então, vamos trabalhar para você voltar a andar. Perfeito. Dentro da sua normalidade.
a minha dificuldade é o equilíbrio, igual a Érica estava falando. Então, vamos trabalhar o seu equilíbrio, a sua parte de coordenação, o seu labirinto. Então, nós trabalhamos conforme a necessidade do próprio paciente. Você fez fisioterapia, Marcel, ou faz ainda? Não, eu fiz durante, eu estava até comentando com ela, eu fiz durante cerca de 9 anos. 9 anos. Aí eu meio que cansei, assim, entre aspas, assim, que fisioterapia é muita repetição. Agora eu frequento academia com o professor Eloy, eu faço o fortalecimento, porque o que eu tenho é uma doença neurológica, então não vai ter volta. Certo. Então eu faço o fortalecimento muscular justamente para retardar a minha piora. Perfeito, perfeito. Isso que ele falou também é uma boa, né, Mar? Fez um tempo, porque na realmente verdade, é repetitivo. Pro cadeirante, para os neurológicos, né? É maçante. A fisioterapia se torna maçante todos os dias, às vezes constantemente os mesmos exercícios. Então, é uma rotina bem pesada, é uma rotina bem dura de se fazer. Então, a gente até, às vezes, dá um tempinho, mas é o que ele faz. Ele não parou. Ele está fazendo personal, ele está fazendo, né, educando o seu corpo do mesmo jeito. Ele só mudou de modalidade. Da fisioterapia, ele foi para um educador físico, que também é tão importante quanto. Sem dúvida. Né? Nós, na clínica, nós temos o sistema Bradon, que também a gente trabalha com a associação com o fisioterapeuta, e eles também trabalham com a parte neurológica de habilitação. Eles trabalham também esse sistema neuromotor do paciente dentro da necessidade dele. Então, o que não pode é parar. Nunca parar. E, na verdade, o grande objetivo da fisioterapia é para fazer com que a independência cada vez seja maximizada, a independência funcional. É isso mesmo, Mar? Na verdade, a gente fala que é trazer de volta as atividades da vida diárias normais. Então, a gente tenta fazer com que o paciente tenha a sua liberdade, a sua autoescolha. Muito cadeirante, às vezes, é dependente de 100%, não consegue fazer um translado, então a gente ensina a fazer o translado, não consegue se trocar sozinho, a gente ensina a se trocar sozinho, mas tudo isso preparando a sua musculatura para isso. Então, a gente tenta fazer com que o paciente tenha a melhor qualidade de vida, que a sua atividade diária seja o mais normal possível. Muito bom. Tem mais comentários aqui. Programa ótimo, parabéns, Paty. A aceitação dos órgãos públicos e da sociedade é muito ruim. Meu nome é Vanessa do Heitor Rigon. Beijo, Vanessa. A Najara, Patrícia, tenho muito orgulho da minha Érica, pois estou acompanhando a luta dela de perto. Ah, que linda. A Suzana, Paty, a prefeitura tem escada nas portas do fundo e da frente. Um cadeirante não pode entrar na prefeitura. A sociedade desrespeita, mas o poder público ignora este público. Há muito o que se fazer, há muito o que se conquistar. A Irismar, boa tarde. Ribeirão Preto é muito difícil para essas pessoas que necessitam de um pouquinho mais de atenção. Parabéns pelo programa e mando parabéns para o meu filho, claro, o Eduardo Henrique, que hoje completa 16 anos. Um beijo para você, felicidades, viu, Eduardo? Eu queria um pouco falar dos direitos, então, doutor, no seguinte sentido. Carro. Quem tem deficiência necessita de um carro especial. E aí eu consigo, então, ter um desconto maior nisso? Como eu tenho acesso a esse desconto? Como isso pode ser aplicado? Como esse carro especial que eu preciso pode chegar com mais facilidade nas minhas mãos? Sim. Patrícia, hoje, especialmente em Ribeirão Preto, por exemplo, existem várias concessionárias com equipes de vendedores para atender especificamente clientes portadores de deficiência, de pessoas com deficiência. Existem as regras, as normas para serem cumpridas. Existe um teto, por exemplo, a pessoa com deficiência ela pode comprar um carro até R$70 mil e tudo começa a partir de um relatório médico em que discrimina exatamente qual que é o diagnóstico, qual que é o tipo de deficiência que a pessoa tem, qual que é o grau dessa deficiência e a partir do relatório vai se apontar quais são as necessidades de adaptação do veículo. Certo. E aí a pessoa ela tem isenção de IPI, que é uma análise administrativa feita inicialmente na Receita Federal. A partir daí o processo é encaminhado para a Secretaria da Fazenda do Estado para análise e isenção do ICMS.
E para finalizar, após o faturamento do carro pela concessionária, é feito um novo procedimento na Secretaria da Fazenda do Estado para isenção de IPVA também. Certo. Então, quem tem direito... por etapa, né? Exatamente. Tá. É um processo... Burocrático. Ele é burocrático, demora... Só para variar, né? Precisa de laudos e mais laudos? Normalmente demora em torno de 90 dias para finalizar todo esse processo. Você passou por isso já, Marcel? Não, inclusive o meu carro eu comprei com todos os descontos. Eu só não consegui IPVA porque eu não sou condutor. Exato. Mas é bem burocrático. Tem mais essa ainda? Quando o veículo é adquirido, no caso do Marcel, por exemplo, como não condutor, ele tem que indicar 3 pessoas, que são 3 pessoas autorizadas para conduzir o veículo, só que nesse caso ele não tem direito à isenção do IPVA. E se ele quiser trocar de carro, ele tem que começar do zero de novo? O relatório médico ele aproveita, só que na hora de adquirir um novo veículo... Tudo de novo? Tudo de novo. A não ser as pessoas com deficiência que têm a CNH especial e que aí é um processo abreviado. Mas o relatório médico ele tem uma validade de 6 meses. Então, depois de 6 meses, ele tem que fazer um novo laudo. Exatamente. Tudo de novo. Para quem não é condutor, igual eu sou condutora, eu tive que tirar a CNH de novo, meu carro eu adaptei, porque meu carro já era automático. Certo. Mas é assim, desde o laudo, aí você vai passando por todas aquelas perícias, eu demorei, eu acho que mais de 90 dias, doutora. Mais de 90 Mais de 90. Porque aí tem adaptação, a adaptação, eu preferi adaptar, porque eu tinha que eu tinha que colocar, porque eu queria treinar. Né? Antes, porque é totalmente diferente. Você tem as pernas e você tem que começar a trabalhar com os braços, porque minha patologia não parece, mas ela me considera como se eu fosse paraplégica. Então, não posso dirigir com as pernas, né? Certo. Então, até o seu cérebro também acostumar com isso, né? E o meu cérebro é terrível para acostumar, né? Às vezes, quando eu vejo, já larguei na mão, já estou no pé. Não é? Então, eu fiz o contrário, adaptei o meu carro para tirar a habilitação nova. Mas mesmo assim é muito complicado. Né? Demorou muito mais e é um gasto enorme, né? E eu ainda consegui um laudo pelo IPVA, eu consegui pelo meu médico do SUS, porque um laudo hoje é R$1.000. Um laudo? Um laudo. Doutor. Esse prazo de 90 dias, só especificando, é para esse procedimento para as isenções. No caso da CNH especial, é mais burocrático, porque é um processo todo novo para tirar a habilitação. Então tem que fazer as aulas, tem que fazer as aulas práticas, as aulas teóricas. Então aí eu diria... pagando para fazer essas aulas. Exatamente. Então eu diria aí que é um processo no mínimo de 6 meses. Meu Deus, gente. Meu Deus. Olha, transporte gratuito é um direito? Sim. É? Sim. E aí, como é que eu faço para conquistar esse direito? Tem as credenciais. Existem as credenciais. Inclusive o estatuto ele prevê que tem um cadastro nacional de pessoas com deficiência até para fazer estatística e para poder ter essas garantias previstas no estatuto. E funciona isso em Ribeirão Preto, Então, eu vou falar no geral, tá? Certo, tá. Porque como eu viajo muito por causa da deficiência, né? Vou para vários locais, tem uma média salarial, né? Se você passa da média base que eles fazem lá, por cabeça, né, na família, você não consegue a credencial do ônibus. Não consegue? Não consegue. Para viajar fora do estado. Dentro do estado, você tem que pagar normal, está na lei certinho, não é isso, doutor? Mas fora do estado, eu tenho que pagar. Eu já fui para internação em Minas e assim, é caríssimo uma passagem né? E não consegui por causa que eu tinha uma renda que passava a renda per capita por cabeça, que é R$300.
Uau. E se eu ganhasse R$300, eu não conseguia comprar um remédio. Então fica meio complicado. Sim, uau. Então não funciona. Alessandra Santana Camargo, Patrícia, eu tenho alunos na graduação com autismo. A faculdade está toda preparada, mas o mercado de trabalho não. Verdade, Alessandra, nós até fizemos um programa especial sobre isso e realmente essa questão foi abordada aqui no programa. A Sandrinha Nunes, há descaso por parte do poder público e da iniciativa privada no que se refere ao acesso ao deficiente a condições dignas de vida, dificultando o cotidiano dessas pessoas que, por vezes, têm seus direitos desconsiderados. O Roberto, Patrícia, vocês podem falar sobre o mercado de trabalho? Que tipo de empresa é obrigada a contratar deficiente? Eles têm alguma estabilidade? E a empresa tem que se adaptar a alguma dificuldade do funcionário? Vamos lá, doutor, por partes então. Que tipo de empresa é obrigada a contratar deficiente? As empresas, a partir que tem no mínimo 100 empregados, existe uma norma que prevê a cotização. Então, as empresas com 100 até 200 empregados têm que ter uma cota de 2% de pessoal. Certo. De 201 a 500, 3%, e aí vai até atingir 5%. 501 a 1.000, 1.001 a 2.000, e aí 5% certo. É a cota máxima. Detalhe... De 1.001 em diante, né? 5%. Detalhe, se dispensar uma das pessoas contratadas dentro desse percentual, imediatamente eles têm que repor com uma pessoa com deficiência. Ah, certo. Essa cota, esse percentual, ele tem que ser cumprido indistintamente. Mas na prática... Acontece porque tem fiscalização do Ministério do Trabalho. Essa lei de cotas foi criada há 28 anos, é essa? É a de 89, eu tenho um dado aqui que no Brasil há 31 milhões de deficientes em idade produtiva, mas apenas 418 mil estão empregados, segundo o IBGE. Patrícia, por isso que a lei tem, como eu falei das políticas de inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele dá muita ênfase. E é rígido. Nesse quesito, sim. Existe a fiscalização, e aí nós entramos no problema social do Brasil, que dependendo o centro, dependendo o local, a fiscalização ela é mais efetiva ou não. E aí vale a cobrança ao ente público através das pessoas obrigadas a fazer essa fiscalização e fazer valer a lei, porque a lei ela existe. Certo. Eles têm estabilidade? Só para a gente terminar de responder o Roberto aqui. Eles são tratados como um empregado normal, tanto que a empresa ela é obrigada a garantir que ele tenha o acesso e seja então garantido a ele... Adaptar esse ambiente. Exatamente, então, o ambiente tem que ser todo adaptado para que ele consiga exercer a sua função com a mesma qualidade que os demais funcionários empregados da empresa. Quer complementar, Quero querida, complementar. Por favor, fique à vontade. É uma lei que funciona mesmo, só que eu faço parte de uma associação de São Paulo, de paraparesia, não da patologia que eu tenho. Certo. E uma das pessoas da família, né? Da nossa família, ela tem uma doença degenerativa, que é a paraparesia, e ela foi piorando, ela não conseguia mais andar, e ela foi pegando os apoios, e até chegar no apoio que não cabia naquele momento. Aí ela pegou um laudo do médico, o médico falou assim, olha, tem que ficar mais sentadinha. A empresa preferiu fazer o quê? Dispensar ela. Então, ela não tem estabilidade. Ela foi dispensada do serviço porque ela não poderia ficar andando toda hora. E eles contrataram outra pessoa? Colocaram, mas assim, estabilidade nenhuma. Eu entendi. Então, tipo assim, a partir do momento... essa que está aqui, essa patologia não é degenerativa. Mas as patologias degenerativas, a gente sabe que vai chegar algum momento que a pessoa vai precisar cada vez de um acompanhamento, eu falo que é um amigo, né? Que é uma cadeira, que é um andador, que é uma bengala. E cada vez que você vai passando por esse processo, a empresa ela não consegue adaptar tanto a isso. E ela pode te dispensar? Pode dispensar. Entendi. Tá bom. Gente, eu vou ter que parar um pouquinho, o programa está muito, muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta, estamos ao vivo, a sua participação é fundamental. Venha com a gente, porque o Alto Astral é feito para você. Te esperamos, até já. Get
valorizar seus projetos de maneira segura e rentável, que tal investir em uma das maiores cooperativas financeiras do país? Na Cocred é assim, seus rendimentos crescem e seus projetos também. Converse com seu gerente sobre os investimentos LCA e RDC e escolha a sua melhor aplicação. A Cocred tem várias modalidades, sempre com as melhores taxas, rentabilidade garantida e recebimento de sobras ao final de cada ano. É campo fértil para o seu investimento. Cocred, faça valer seus planos. Bioextratos, beleza premiada. Promoção Bioextratos Beleza Premiada. Compre 3 produtos e concorra. Kit Bioextratos todo dia, R$2.000 toda semana e R$5.000 todo mês. E no final, mais 3 prêmios incríveis. Escolha o seu, um Jeep Renegade ou uma viagem dos sonhos ou R$90.000. Cadastre sua compra e concorra. Consulte no site promoçãobioextratos.com.br. Válido até 11/12/2019. Bioextratos, beleza premiada. Aniversário premiado Tenda. O Tenda Atacado faz 18 anos e quem ganha o presente é você. Tem muitas ofertas e prêmios nessa festa. São 2.000 vales compras de R$250, 18 scooters e um Onix zerinho. A cada R$50 em compras você ganha o número da sorte para concorrer a 2019 prêmios. E usando o seu cartão Tenda você dobra suas chances de ganhar. Aceitamos os principais cartões de crédito e vale alimentação. Vem agora pro aniversário premiado Tenda. Maior na idade, gigante nos prêmios e sensacional nos preços. Cadastre-se no site ou aplicativo e participe. Unimed, saúde para todas as idades e para toda a vida. Estamos de volta e muito feliz em ter você aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo. Que alegria poder compartilhar o nosso Alto Astral. Estamos ao vivo, diretamente do nosso estúdio de TV do Grupo Tati de Comunicação. E olha, gente, qual a principal dificuldade do deficiente físico, hein? 1, acessibilidade. 2, oportunidade de emprego. E 3, aceitação. Nós queremos saber. Ajude a gente a construir a nossa enquete de hoje, tá bom? Vamos para a redação? Ela está lá a postos para contar as boas notícias de hoje. Eu quero te ouvir, Gabi. Bem-vinda! Oi, Paty, tudo bem? Boa tarde para você e para todos que estão ligados no Alto Astral. O INEP divulgou os gabaritos e os cadernos de questões do Enem de 2019. Os resultados oficiais serão divulgados apenas em janeiro de 2020. Lembrando que, de acordo com o sistema de pontuação do Enem, o número de acertos não reflete na nota do aluno, pois cada questão tem o seu peso específico, além, claro, da redação. O Centro de Terapias Integrativas da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão, em parceria com o Instituto de Pesquisa do Hospital do Coração de São Paulo, procuram por voluntários que tenham hipertensão arterial sistêmica. Ao longo de um ano, os voluntários participarão de um acompanhamento nutricional e realização de exames laboratoriais. Para participar, é preciso ter mais de 21 anos e a disponibilidade de ir nas 8 consultas que terão ao longo do projeto. E a minha última participação aqui é com um lembrete, Paty. Amanhã é feriado, dia 15 de novembro, e o comércio de Ribeirão Preto terá a abertura facultativa, ou seja, funcionará das 9 às 17 horas de acordo com cada loja. Já no sábado, o horário de funcionamento é normal. Eu fico por aqui, Paty, um excelente feriado para todo mundo. Até mais! A lindeza, até mais, muito grata pela sua colaboração aqui com a gente, viu? Gabriela, olha, querida essa menina demais, viu? Gente, olha, eu tenho um dado aqui também para vocês, para compartilhar com vocês no programa de hoje. Menos de 10% dos profissionais que têm algum tipo de deficiência ocupam postos de lideranças nas organizações. É o que revela pesquisa feita da Santo Caos, consultoria de engajamento por meio da diversidade, em parceria com a Cato. A pesquisa, realizada com mais de 1.000 participantes, entre gestores e profissionais com deficiência, apontou as funções em que esses profissionais são mais encontrados. 57% assistente. 17% analista, 12% técnico, 5% coordenador, 4% gerente, 3% aprendiz, 2% estagiário, 0,4% diretor, vice-presidente ou presidente, 0,2%. É a realidade mesmo, né, Érica? É isso mesmo que está aqui, né? Mesmo. Ô, Érica, qual que é a maior luta? Olha, eu acho que
que a luta vem desde o começo, Marcel, desde quando você começa os sintomas até passar pelo todos, a gente tem vários diagnósticos, inclusive psiquiátrico, né, Marcel? A gente já passou por esse diagnóstico. E depois, assim, o trabalho é muito complicado. Eu sou enfermeira e eles não conseguem ver, né? Hoje eu sou aposentada com invalidez, mesmo tendo passado em um concurso numa vaga muito boa. Na hora que eu fui passar na perícia, ele leu o laudo. Não é uma patologia muito bacana, mas ainda a gente pensa, o corpo pode não ser tão perfeito. E eu fui colocada como inapta, né? Mesmo eu sendo sempre trabalhando com essa parte administrativa, não era assistencial há muitos anos. Isso te pegou muito? Nossa, assim, na época o meu psicológico ficou muito ruim, porque eu não conseguia entender. Quantos anos isso faz já? Vai fazer, que eu passei nesse concurso, faz 1 ano e meio. Então é recente, bem recente. Todo esse processo é bem recente. Todo. Então, aí eu conversei muito, fiquei muito nervosa, né? Conversei com o meu médico falou assim, Érica, é uma patologia difícil, ela não tem um prognóstico bacana, né? Não tem tratamento, não tem cura, não tem pesquisa, não tem medicação. E vamos fazer o seguinte, deixa do jeito que vai vir. Fui aposentada como invalidez e aí eu resolvi, né? Como eu agora ainda estou na época que eu posso passar para aposentadoria especial, né? O doutor sabe, que eu já tenho a quantidade de contribuição. Então, hoje eu sou ativista do deficiente físico. Ótimo ativista, sabe tudo, tá tudo ali. Marcel, para você, qual que é a pior fase disso tudo aí? Não, Patrícia, antes eu queria voltar a um tema. Claro, querido. Que o doutor estava falando de incentivo. Realmente, tem todo esse incentivo para carro, mas é burocrático. Porém, uma cadeira como a que eu uso, Marcel, você não compra por menos de R$2.000. Verdade, Marcel. Então, eu acho que o governo tinha que ter uma lei para incentivar um preço mais acessível para a cadeira, como ela usa bem. Essa cadeira dura quanto tempo, Marcel? Você tem que trocar ela de tempos em tempos, não? Ela Tem mais essa ainda, tem que trocar. Acho que é mais estofado, pneu, é um carro como qualquer outro que você tem que estar fazendo modificações e manutenções. Tudo para o deficiente físico é muito caro. É órtese, é fralda, alguns que usam alimentação, as alimentações, as sondas, tudo é muito caro. Então, isso é muito válido o que o Marcelo está falando. Muito mesmo. De que tem que ter uma acessibilidade melhor, né? Dar condições para ter uma melhor qualidade de vida ao cadeirante e ao familiar. O familiar sofre muito. Sim. Porque o familiar, muitas vezes, tem que parar a vida para poder cuidar do cadeirante. E quando isso acontece, o governo não vê. Porque eles não dão condições para o familiar estar ali, ao lado do seu dando assistência para quem ele precisa dar. Né? Exatamente. Ele perde o emprego, fica sem renda fixa. Aí eles têm que se virar nos 30 para conseguir chegar a ter uma rendinha para fazer toda essa manutenção. E é verdade, é verdade. Infelizmente, nós não temos esse apoio. É verdade. Marcel, para você, qual é a fase mais difícil, então? Só voltando um pouco à minha pergunta. Ou que já foi também. Pessoalmente, a minha fase mais difícil foi a aceitação na hora do diagnóstico. Hoje, assim, eu me considero um cadeirante não é conformado, assim, num sentido pejorativo, assim, pode-se falar. Eu aceito a minha natureza, eu acho que isso é a minha natureza. Eu acho, assim, Deus, assim, não dá o fardo maior que a gente pode carregar. Eu acho que você, Patrícia, se você fosse cadeirante, você não suportaria, não estou falando diretamente, pode ser que uma pessoa não daria conta, entendeu? Marcel, você é luz na nossa vida, viu? Você tem uma família linda que eu admiro demais, a sua esposa, demais, ela é uma queridaça, você é um querido, você realmente é uma grande luz para todos nós, você nem imagina o quanto você nos inspira. Viu, Marcel? A sua fala, o jeito que você se posiciona, o jeito que você vive, a alegria de viver, de ver você no seu Instagram, é demais, viu? De verdade. E muita coisa que eu tenho na minha vida, assim, faz 10 anos, que eu tô junto com a minha esposa, que está aqui no estúdio, que
ela sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou em tudo. Eu acho que isso é muito importante para ela, gente. Qualquer tem deficiente. Que mostrar, porque realmente a rede de apoio é fundamental. E essa mulher realmente, olha, agita com esse palmeirense. Ou se agita, vão em tudo quanto é lugar, eles se divertem, eles curtem a vida, é lindo de ver. Lindo de ver mesmo, viu? Um beijo para toda a família, um beijo para você, Day, lindona, e gratidão pela presença e por trazer o Marcel aqui pra gente, viu, querida? Linda, linda, linda. Queria... Paty, claro, só amor, vou completando, essa aceitação do Marcel é complicada, muito complicada no começo. A gente fala, eu aprendi, né, com a minha irmã, que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. É isso mesmo. Mas que folha pesada, hein? Meu Deus. E quem está com você aqui hoje? Hoje está minha amiga Thelma, que é minha bengala. Nada. É a minha bengala, porque assim, quando eu tive que mudar toda a minha vida, eu vim de uma cidade de fora, que eu trabalhava, tinha uma vida estruturada lá. Volta lá que vamos mostrar a Thelma também. Hoje é dia da gente agradecer também essas pessoas que estão por trás dos bastidores também, fazendo com que tudo seja pleno, seja bonito. Fica aí, ninguém pode fugir daqui do estúdio, não. Olha lá, essa é a Thelma. Essa é a Thelma, minha amiga de quase 20 anos. Nós queremos também agradecer muito, viu, Thelma? Muito grata. De verdade, por você estar aqui e por trazer a Érica pra gente. Deixa eu só comentar mais uma coisa com a Má aqui. Má, a importância da postura correta na fisioterapia, ela é importante para que o resultado seja mais eficiente? O número de sessões, de repetições, ele não tem um diagnóstico certo, né? Passa, resolve aquilo, depois passa para o outro. É mais ou menos isso, assim que funciona? Isso, exatamente. A gente, na anamnese, a gente chega numa conclusão de qual o objetivo do nosso tratamento, qual é a nossa finalidade e quantas sessões a gente vai fazer, ou quantas vezes na semana nós vamos estar fazendo, a intensidade dos exercícios. Então, isso daí é de extrema importância. E a postura adequada na cadeira de rodas, ou como ela, por exemplo, que usa a bengala, que tem que ter uma postura adequada até para usar a bengala. Até para compensar, né? É de extrema importância. Então, a gente trabalha dentro da necessidade dela. Então, por exemplo, ela usa a bengala, vamos fortalecer as pernas, o quadril, né? Ele usa a cadeira de roda, vamos fortalecer tronco para ele manter ereto, manter uma boa postura, porque é de extrema importância. Muito bom. A gente tem uma foto da Érica, gente, ela que faz palestras também, muito bacana, coisas que você não vê. A Érica canalizou também para outras iniciativas como essa, parece que acontece agora dia 2 de dezembro, às 7 horas da noite. No auditório Pedro Paulo, e você pode ir, é só levar 1 quilo de alimento não perecível. O grande foco realmente é tratar essa questão, né, Érica? E esse nome foi bem bacana, porque eu estava no centro e um cadeirante, né, toda essa força, né, equilíbrio, e ele estava tentando subir a calçada e eu fui lá, eu com a minha própria bengala, tentando ajudar. Olha, e foram ajudando o outro. Mas ninguém deu, né, quase caímos. Eu sentei na calçada, falei, gente, ninguém vê a gente? Ele falou, não. Aí passaram várias pessoas, homens e mulheres, cada homem forte, né? E ninguém viu. Aí uma pessoa que até ela falou, né? Também ninguém vê eles, Érica, por isso. Um morador de rua virou e falou, vou ajudar vocês, posso? E foi ele que ajudou você? Porque foi o que ela falou. Eles também não são vistos, né? Então ele também estava naquela mesma situação. Gente, vamos ter que fazer um programa, que eu fazendo um programa já, outro programa. Ai, meu Deus do céu. Olha, é o seguinte, o advogado vai ter que voltar só para falar sobre aposentadoria, Vamos ter que fazer e vamos ter que falar mais. E aqui é um programa onde você tem voz e vez. Por isso que eu falo, vamos ter que fazer mais, porque são infinitas possibilidades, né? A gente aquece a discussão, mas a gente também quer apimentar ela aí, para que você continue discutindo isso na sua casa, tendo mais empatia. A Érica finalizou aqui com algo assim, será que a gente não está vendo mesmo, né? E não só essa questão, outras questões que às vezes estão na nossa cara. Olhar realmente mais para o outro. E final do ano é um ótimo momento para a gente colocar isso em discussão. Então, de repente, menos Instagram, menos Facebook, vamos olhar um pouquinho mais para esse lado, vamos olhar para as questões da nossa sociedade, tá bom? Resultado aqui da enquete, qual a principal dificuldade do deficiente físico? 65% acreditam que é acessibilidade. 20% oportunidade de emprego e 15% aceitação. A Vanessa, as pessoas e empresas acham que adaptar banheiro e colocar rampa de acesso bastam, mas não. A maçaneta da porta, a altura da mesa de trabalho, tem tanta coisa para melhorar. A rampa aqui né? Enfim, bom saber que a sociedade começa a discutir isso. Seu programa é um exemplo. Parabéns.
Vamos melhorar. Vamos ter rampa. E quero ir ao cinema para curtir um feriado. Um beijo, Vanessa. Marcel, eu tô tão feliz que você tá aqui. Quero agradecer demais por você sair de Altinópolis, vir para cá e já ficar o convite para você voltar. Viu? Te admiro muito. E para mim hoje foi uma realização ter você e sua família aqui com a gente, viu? Com certeza, só esperando um novo convite. É isso aí, um beijo carinhoso para você, viu? E o que eu saliento, assim, que eu sempre boto na tecla, o deficiente não tem que se tratar como um coitadinho. A gente só quer ser tratado como você, como câmera, como um ser humano. A gente não quer ser diferente, nem para cima e nem para baixo, quer ser igual. Ó, arrasou, viu, querido? Má, um beijo, volte mais. Muito obrigada. Gratidão, Érica, você também, volte mais. Doutor, também, seja muito bem-vindo sempre. Vamos ter mais momentos aqui juntos, todos nós. Obrigado, Patrícia. Gratidão, viu? Vamos então para um breve intervalo, jogo rápido, próximo bloco. Ai, meu Deus, que orgulho. Vamos conhecer alguns medalhistas da Olimpíada Brasileira do Conhecimento. E, melhor ainda, com você, ao vivo, te esperamos. E você fica agora com as informações do tempo em Ribeirão Preto amanhã. Máxima 27, mínima 21. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados, com chuva a qualquer hora.